aproximadamente 10 anos, esse foi o tempo que eu passei da minha vida como, primeiramente, obreiro, depois líder de louvor, depois auxiliar de pastor e, por fim, pastor, em uma igreja neopentecostal, cuja música tema era o seguinte: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Eu tenho certeza que não existe um brasileiro que não tenha visto essa abertura, não é verdade? Mas antes de eu entrar em detalhes sobre essa minha experiência de maneira introdutória, cara, porque senão vou estourar meu tempo aqui, eu não tenho dúvidas de que lá eu tive um encontro com Deus, um encontro com Jesus, um encontro com o Evangelho, ainda que não de maneira plena, mas eu tenho certeza de que Deus se manifestou a mim e a minha família naquele tempo. De alguma maneira, aquela experiência fazia parte do grande plano de Deus em minha vida, e eu queria deixar isso bem claro nessa manhã. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, só quem viveu uma experiência neopentecostal em toda a sua plenitude sabe como é boa a sensação que aquilo gera, e isso não é ironia. Eu me sentia o Superman da cristandade. Eu nutria um sentimento de que nada, absolutamente nada de ruim poderia me acontecer. Era como se eu tivesse anticorpos espirituais que me livrariam de todos os males. Prova disso foi que eu passei anos e anos sem ficar doente. Eu tinha uma saúde impecável, mas é claro que o fato de eu estar no auge da minha juventude e vigor era apenas um mero detalhe. Afinal, eu andava com Deus. Eu tinha experiências sobrenaturais com Deus. Pessoas eram curadas com um simples toque da minha mão. Os demônios estremeciam na minha presença, pois estavam diante do ungido do Senhor. Eu nunca passaria necessidade. Deus me colocaria em uma terra que emana leite e mel, me daria o melhor dessa terra, pois eu era dizimista, eu era ofertante, eu participava da coluna de Deus, da campanha da coluna de Deus, eu participava da derrubada dos muros de Jericó. As hordas demoníacas sucumbiam diante da poderosa campanha do Vale do Sal. O pecado passava longe, pois eu era a menina dos olhos de Deus, vasos nas mãos do Senhor, instrumento de justiça. Eu era invencível e era um sentimento maravilhoso. Eu via cristãos passando por apertos, fracassos, tristezas, mas eu negava essa realidade em minha vida. Eu pensava comigo: eles passam por isso porque não possuem uma fé no mesmo nível que a minha. Isso nunca vai acontecer comigo. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho sido fiel a Ele. Deus tem o dever de me proteger. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, e por aí vai. Mas um monte de versículos de placa de caminhão. Parece cômico, não é verdade? Mas para mim e para minha família foi uma tragédia. Passamos por pressões insuportáveis, traumas inimagináveis, angústias e desilusões. Chegamos ao fundo do poço da frustração por sustentarmos essa fé tão débil. Um conto de fadas, uma fábula que uma hora se acaba e nos deparamos com a dura realidade de quem nós somos. Pois por mais cego e iludido que você possa estar pela religião, por maiores que sejam as suas experiências sobrenaturais e por maiores que sejam as suas credenciais religiosas, uma hora você se dá conta de que todas essas coisas não podem livrá-lo da sua natureza, não podem livrá-lo do pecado, não podem livrá-lo do juízo e da condenação divina. O texto sagrado que nós meditaremos nesta manhã mostra exatamente essa mesma experiência religiosa de contos de fadas, de desilusão humana, fracasso, incapacidade. Mas o texto também nos aponta para uma esperança viva que nos capacita a levantar e a recomeçar uma caminhada na perspectiva correta, verdadeiramente ao lado do nosso Senhor. O texto se encontra no livro do profeta Jeremias, o capítulo 9 e o versículo 23. Nós vamos ler até o versículo 26. Eu estou projetando a NVI para você acompanhar caso queira. Está escrito: assim diz o Senhor:
Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. O profeta Jeremias exerceu seu ministério entre o fim do 7º e o início do 6º século a.C., e esse foi um período extremamente conturbado e calamitoso para a nação de Israel, que naquela época dividia-se em Reino do Norte, tendo como capital a cidade de Samaria, e o Reino do Sul, também chamado Reino de Judá, tendo Jerusalém como capital. No século 8 contemplou a expansão do Império Assírio, e o Reino do Norte acabou sendo devastado e anexado à Síria em 722, com seu povo deportado para várias regiões do Império, como forma de evitar futuras rebeliões, cumprindo assim o juízo de Deus sobre aquela nação que havia se prostituído com a idolatria, abandonado ao Senhor, cometido todo tipo de perversidade. Mas o reino de Judá, porém, manteve-se intacto. Apesar de pagar tributos à Síria, ele ainda possuía uma certa autonomia devido aos acordos políticos entre Judá e o Império. Eles ainda desfrutavam de uma paz momentânea devido principalmente às reformas religiosas realizadas pelo rei Ezequias e por seu bisneto Josias, pois o reino do sul estava seguindo o mesmo caminho de perversidade do reino do norte. Nesse período, houve várias rebeliões por parte do reino de Judá contra a Síria, que prontamente respondia, deixando um rastro de destruição em volta deles. Mas, apesar de todas as insurreições, Jerusalém milagrosamente não foi tomada. E essa preservação da nação gerou um sentimento que culminaria nos eventos registrados no livro de Jeremias. Era um sentimento de que Deus tinha um compromisso absoluto com a preservação de Jerusalém, independentemente de quão perversa fossem as circunstâncias e de quão má fosse a conduta de seus cidadãos. Eles estavam vivendo um conto de fadas, uma fábula. As reformas de Ezequias e Josias não foram suficientes para mudar o coração obstinado daquela nação, mas foram apenas paliativos para retardar o juízo inevitável de Deus sobre eles, ainda mais com a perversidade alcançando seu auge no reinado de Manassés, filho do rei Ezequias. O povo se entregou à idolatria e à imoralidade, a ponto de sacrificarem os seus filhos no fogo ao deus Moloque, mas ainda assim apegavam-se a uma falsa segurança baseada em seus traquejos políticos e rituais religiosos. Eles olhavam para o reino do norte devastado e falavam: isso aqui jamais vai acontecer aqui. Nós temos uma aliança com o Senhor, nós temos o templo, nós temos o sacerdote, nós temos o sacrifício, nós temos a linhagem de Davi no trono. Nós podemos ficar tranquilos, pois Deus jamais permitirá que nada de mal aconteça com a gente. Um discurso bem parecido com o meu, na verdade, em meu devaneio neopentecostal, um conto de fadas, uma fábula, uma ilusão. No capítulo 7, Jeremias adverte: não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Estamos seguros. No capítulo 8 ele diz que desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto o sacerdote como profetas. Todos praticam falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Isso piorou com a queda do Império Assírio e a ascensão do Império Babilônico, que semelhantemente ao seu predecessor assolou a região da Síria e da Palestina. Mas ainda assim Jerusalém permaneceu de pé, o que aumentou ainda mais o sentimento de falsa segurança, levando-os a abandonarem completamente ao Senhor, a ponto de, em vez de se arrependerem de seus pecados
e pediam, buscarem socorro em Yahvé. Ora faziam acordos de vassalagem com o inimigo, ora planejavam se unir com o Egito e as nações pagãs à sua volta, formando uma coalizão contra o avanço babilônico. Ou seja, a segurança deles estava na autoconfiança, em acordos políticos e não em seu Deus. Então o Senhor levanta Jeremias para desmascarar a segurança ilusória que eles nutriam. O castigo era iminente. Deus não deixaria impune a apostasia e a maldade da nação. A passagem que nós lemos se encontra na porção poética do livro de Jeremias, logo após os anúncios proféticos da desolação do Reino do Sul. O capítulo 9 é o auge da lamentação do profeta diante da indiferença do povo em relação ao anúncio do juízo iminente. A nossa perícope especificamente tem um aspecto de sabedoria. Isso fica bem claro no versículo 23. Ele diz: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Ele aborda 3 realizações humanas: sabedoria, força e riqueza. Temas recorrentes na literatura sapiencial, e tem muita gente que cita esse versículo como se fosse aqueles versos de caixinha de promessa. Mas quando se sabe o momento que ele foi falado, ele se trata, apesar de ser um versículo de sabedoria, ele se trata de um texto do anúncio do juízo inevitável ante os pecados de Judá. Deus está tratando aqui de dois aspectos, 2 qualidades ilusórias da vida. No verso 23, ele trata da autossuficiência baseada nos talentos e realizações humanas, e no verso 25, da autossuficiência religiosa representada pela circuncisão no corpo, que era uma prática religiosa que todo judeu passava ao 8º dia depois do seu nascimento. Judá se gloriava de sua sabedoria. Afinal de contas, por mais delicada que fosse a situação, eles possuíam hábeis diplomatas. Suas embaixadas alcançavam êxito em suas negociações. Mesmo diante de suas insurgências, eram eficazes em suas relações internacionais. Além disso, eles se gloriavam da sua força, do seu poderio militar. Era uma nação com larga experiência bélica. Colecionavam coroas de reis que sucumbiram diante dos seus exércitos. Seus generais eram especialistas na arte da guerra e conheciam a região como ninguém. E ainda mais, contavam com o apoio de uma elite rica e poderosa que jamais aceitaria a perda dos seus altos rendimentos. Para você ter uma ideia, estima-se que naquela época 3 a 5% da população possuíam cerca de 70% das terras. A nação de Judá se exaltava na segurança ilusória que todas essas coisas proporcionavam. Porém, os artifícios políticos, a força e experiência bélica, os investimentos da elite não puderam livrá-los do juízo divino. Alguns anos após Jeremias proclamar essas palavras, Nabucodonosor invade Jerusalém, devastando-a e levando cativo os seus moradores para a Babilônia. Era o fim do conto de fadas. O povo se dá conta então da realidade, da incapacidade de salvar-se, batendo de cara com a desilusão. E aqui eu destaco o primeiro ponto que eu aprendo com essa passagem: exaltação ao homem não garante salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a ilusão da nação de Judá não os isentou do juízo divino. E assim como eles, nós temos a incrível capacidade de nos iludirmos e nos exaltarmos com as nossas habilidades e realizações. Ironicamente, nós gostamos de nos gabar do quão bem-sucedidos somos, do nosso vigor, da nossa saúde, dos nossos recursos e inteligência, mas nós nos esquecemos que tudo isso não vem de nós, mas vem do Pai das Luzes. Calvino, comentando essa passagem, diz que tudo que consideramos valioso deve ser reconhecido como recebido de Deus. E se toda a excelência que temos é dom de Deus, é estranho que não aprendamos a humildade quando o próprio Senhor nos liga a si mesmo. Mas acontece justamente o contrário. Abusamos da sua generosidade, tornando-a motivo de orgulho. Calvino conclui dizendo: essa ingratidão sempre prevaleceu no mundo. Facilmente somos dominados pelo orgulho e pela autoconfiança. Nós somos e seremos tentados a nos exaltar quando olharmos para a quantidade de livros que lemos,
para o nosso desempenho acadêmico, para as notas altas em nossos boletins. Nós somos e seremos tentados a nos exaltar quando ouvirmos dos irmãos e irmãs da igreja o quão bem nós pregamos, o quão atenciosos nós somos, o quão capazes. Nós somos e seremos tentados a nos exaltar quando olharmos para o sucesso ministerial, para o tamanho das nossas EBDs, para a magnitude da nossa liturgia, para o tamanho da membresia, o alcance das nossas páginas nas redes sociais. Nós somos e seremos tentados a olhar para tudo isso, e assim como a nação de Judá, assim como eu em meu devaneio neopentecostal, vamos alimentar um sentimento de autossuficiência, de que somos mais especiais do que os outros, e de que nunca viveremos frustrações, e esse caminho nos levará inevitavelmente à decepção, pois exaltação ao homem gera desilusão, e essa ilusão não nos isentará do juízo divino. Exaltação ao homem não garante salvação. Nós iremos falhar, nós iremos decepcionar pessoas, nós iremos pecar contra o nosso Deus, iremos preparar sermões medíocres. Até mesmo o mais inteligente da sala de aula vai tirar nota baixa na prova. Até mesmo o mais forte e saudável, o mais rico se sentirá o mais miserável de todos os homens, porque essa é a nossa essência, essa é a nossa natureza. A nossa sabedoria não é como a sabedoria de Deus. O nosso poder não é a força moral e da retidão. As nossas riquezas não são riquezas espirituais imunes ao roubo e à corrosão. Por mais que você se esforce, por maior que seja o seu desempenho, você se frustrará. Você frustrará pessoas, você frustrará Deus, pois essa é a nossa natureza caída. Entenda, não é errado ser sábio, forte, possuir bens. Pelo contrário, a Bíblia nos encoraja a pedir sabedoria, força, sustento ao Senhor. O que o texto está condenando aqui é exaltar-se nessas coisas, fazer delas a sua segurança, fazer delas a sua salvação, o seu Deus. Meu querido, minha querida, estude, mergulhe nos livros, seja o melhor aluno, entre em uma academia, cuide da sua saúde, invista em sua carreira, mas não deixe que essas coisas tomem o lugar de Deus. Isso inevitavelmente levará você à frustração, pois a exaltação ao homem produz desilusão e não nos livra da consequência dos nossos pecados. O versículo 25 diz: vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Algumas versões, como a Almeida atualizada, traduzem: castigarei todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Mas a maioria das traduções modernas traduzem como nós lemos aqui na NVI: circuncidados somente na carne. A Nova Almeida atualizada, por exemplo, traduz dessa maneira. E essa tradução fica mais evidente quando nós lemos a lista de países citada no versículo 26. Aqui o texto é irônico. Judá é listado ao lado de Egito, Edom, Amon, Moabe. E essas nações tinham pelo menos duas coisas em comum com Judá. Primeiro, uniram-se sobre o Egito para se rebelar contra a Babilônia. Em vez de buscarem refúgio em Deus, buscaram um homem, rebelando-se assim contra o próprio Deus, contra os decretos divinos, pois a Babilônia era juízo de Deus sobre eles. No segundo ponto, todas essas nações, de alguma maneira, praticavam a circuncisão. No Egito estava ligado a rituais sacerdotais. As outras nações tinham Abraão como ancestral comum, embora essa prática fosse mais habitualmente vista na adolescência entre os povos árabes. E é interessante que Judá é colocado na lista ao lado das nações pagãs, mostrando que todos poderiam até ser circuncidados, mas somente na carne, e que Deus traria juízo sobre eles, tanto judeus, tanto como gentios, pois a sua religiosidade não poderia salvá-los. Jeremias deixa isso mais claro quando ele muda o termo para se referir ao povo de Deus. No versículo 26 ele troca o termo Judá para o termo teológico de aliança. Ele se dirige à comunidade de Israel, mostrando que eles, apesar de circuncidados na carne,
possuíam um coração obstinado. E o termo original aqui pode ser traduzido como coração incircunciso. E aqui eu destaco o segundo ponto que eu aprendo no contexto sagrado: religiosidade não garante salvação. A fidelidade religiosa de Judá estava em dia, mas não a sua lealdade a Deus e nem a sua fidelidade e obediência aos mandamentos do Senhor. A mera marca religiosa não era e nunca será sinônimo de relacionamento profundo com Deus. Quando o Senhor instruiu Abraão a praticar a circuncisão, o objetivo era marcar simbolicamente a ele e aos seus descendentes como povo especial da aliança de Deus. No entanto, ele nunca quis que esse ritual físico substituísse a necessidade de integridade moral, obediência, relacionamento com o Criador. O ato da circuncisão física por si só não garantia proteção contra a punição divina. O que Deus realmente buscava era um coração submisso e obediente, representado pela expressão coração circuncidado. Isso significa que a verdadeira essência da aliança estava na disposição interior de seguir a vontade de Deus com todo o coração, e não apenas em uma religiosidade externa, pois religiosidade não garante salvação. Eu me lembro quantas vezes lá na Igreja da Graça eu me gloriava porque eu não era como os pecadores que iam para as baladas, que eu tinha experiência com Deus, que eu tinha visto sinais, prodígios e maravilhas, que os demônios se sujeitavam a mim, mas eu me esquecia completamente das palavras de Cristo, de que esse mesmo pessoa religiosa ouviria no dia do juízo: apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. De nada adianta você cumprir com as suas obrigações religiosas, mas não ter uma vida de relacionamento profundo e obediência ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Você pode até se gloriar: eu nunca faltei em uma reunião do presbitério, os meus relatórios são impecáveis, o meu boletim é impecável, eu não perco um culto, o meu certificado de batismo fica pendurado na parede do quarto, eu sou a milésima geração de presbiteriano, eu sou um calvinista, eu sou um reformado. Nada disso terá valor algum se não for acompanhado de arrependimento, de santificação, de zelo, pois religiosidade não garante salvação. Nada disso terá valor algum se não for acompanhado de um verdadeiro relacionamento com Deus, firmado na fé em seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Diante da ilusão da autoconfiança e frustração humana, Deus então mostra o caminho para colocar os valores da nossa vida na perspectiva correta. O versículo 24 diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam, declara o Senhor. O povo de Judá gloriava-se em sua capacidade para salvar-se, mas Deus mostra que aquela nação precisava adquirir uma perspectiva correta sobre o divino, exaltar não a si mesmos, mas ao único que é digno de ser adorado. E aqui eu destaco o terceiro ponto que eu aprendo no contexto sagrado: exaltação a Deus conduz à perspectiva correta. Deus nos mostra aqui o caminho para viver nessa perspectiva. O versículo 24 apresenta dois verbos sinônimos: compreender e conhecer. É uma figura de linguagem usada aqui para ressaltar dois pontos. Primeiro, zelo, esmero, esforço, dedicação ao Senhor. Os israelitas empenhavam mais esforço em seus negócios do que em Deus, e nós temos a mesma capacidade. Empreendemos tempo, paciência, dinheiro para assinar a Netflix e maratonar séries e mais séries, mas não maratonamos os livros da Bíblia, não maratonamos a série de mensagens dos cultos dominicais, não maratonamos uma série de estudos bíblicos da escola bíblica. Passamos horas e horas no feed do Instagram, mas poucos minutos de joelho. Nós nos esforçamos em nossas dietas para alcançar saúde e boa aparência, mas dificilmente fazemos um jejum para nos humilharmos diante do Senhor. Nós nos dedicamos aos sites de notícias e fofocas, mas nós não nos dedicamos a boas literaturas que nos trazem edificação
e conhecimento. Entenda isso, meu querido, entenda isso, minha querida. O nosso zelo e esforço para com Deus deve exceder e muito a qualquer outra atividade, a qualquer outro lazer, a qualquer entretenimento. Um segundo ponto que compreender e conhecer traz é profundidade. Ou seja, não é simplesmente adquirir conhecimento, acumular informações, decorar versículos, confissões, catecismos. É conhecer com profundidade, e isso implica em relacionamento, convívio, estreiteza, cumplicidade, implica em joelho no chão, vida de oração, implica em arrependimento, tristeza, choro por causa do pecado, implica em uma vida de testemunho vivo do Evangelho e da obra de Jesus, exalar o bom perfume de Cristo, ser cartas vivas para o nosso Deus. Implica em relacionamento diário com as Escrituras, leitura da palavra, meditar no Evangelho eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa que Deus usou para me levar a Cristo sempre falava que a Bíblia tinha que ser o desodorante do crente. Por que desodorante? Tem que estar sempre debaixo do braço. Hoje em dia, com o celular, a gente não vê muita gente com a Bíblia na mão, não é verdade? Esses dias eu estava chegando em casa, saindo do carro em frente à minha casa, chegando da igreja, e até hoje eu levo a Bíblia debaixo do braço, uma Bíblia grandona de estudo. Aí passou um rapaz de carro e gritou: glória a Deus, irmão! Eu gritei: amém, aleluia! Obviamente ele estava tirando aquele sarrinho básico, né? Mas quem nunca passou por isso? Ser zombado por causa da sua fé. Mas é exatamente isso que deve nos definir. O irmãozinho da Bíblia, a irmãzinha de oração, o irmãozinho que vive uma vida de profundidade em Deus, não uma vida religiosa, de aparência simplesmente, mas uma vida onde nós nos gloriamos na sincera e profunda devoção ao Senhor, pois a exaltação a Ele conduz a uma vida na perspectiva correta, na perspectiva divina. O versículo 24 prossegue: pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. O texto sagrado faz um contraste irônico entre gloriar-se na tríade da autossuficiência, sabedoria, força e riqueza, e gloriar-se na tríade do caráter divino, lealdade, justiça e retidão. E é interessante que Paulo faz essa mesma exortação de gloriar-se no Senhor em sua primeira carta aos Coríntios, destacando justamente o contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Ele mostra que o mundo não pôde conhecê-lo pela sua própria sabedoria, que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Cristo crucificado, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. E Paulo diz mais, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ele aprendeu a ver as coisas de forma certa em relação às ideias comuns das pessoas sobre sucesso, posição social, poder, coisas que os coríntios consideravam como critérios importantes para aferir grandeza e maturidade. Então Paulo mostra qual é a perspectiva correta, e essa perspectiva está na exaltação da sabedoria de Deus em detrimento à sabedoria terrena. Exaltação a Deus conduz a vida na perspectiva correta, a perspectiva divina. Outro ponto interessante no versículo 24 é que aqui Deus está fazendo um apelo à sua aliança. Os valores lealdade, justiça e retidão são a síntese do caráter de Deus em relação à aliança com o seu povo. O verbo agir aqui no hebraico traz a ideia de manufatura, de criação, ou seja, Deus não é somente o agente ativo no cumprimento da aliança, quem aguarda com zelo, mas também é o criador, o mantenedor, o sustentáculo dela. Outro ponto a destacar é a palavra terra no final do versículo, mostrando não só o governo absoluto de Deus sobre toda a terra, mas indicando também que a sua aliança não seria exclusiva de Israel, mas que em toda a terra Deus agiria com lealdade para com aqueles que o amam e dão a devida glória a Ele, pois a exaltação a Ele conduz a uma vida na perspectiva correta, na perspectiva divina. O final do versículo diz: pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. E aqui o hebraico dá margem tanto para o agrado de Deus naqueles que se esmeram em conhecê-lo, como para o agrado de Deus nas virtudes intrínsecas da aliança, a lealdade,
na justiça, na retidão. Ou seja, Deus tem prazer em corresponder às expectativas da sua aliança para conosco, responder àqueles que reconhecem a sua insuficiência e o glorificam, vivendo uma vida na perspectiva correta, na perspectiva da exaltação divina e não na exaltação humana. O povo de Israel havia falhado em guardar essa aliança feita com o Senhor, e estavam sofrendo as consequências disso. Eles não conseguiram ser fiéis ao seu Deus, às suas leis, aos seus mandamentos. Quanto mais eles tentavam, mais falhavam. Quanto mais Deus os abençoava, mais ingratos se tornavam. Viviam uma vida na perspectiva terrena. E tudo isso culmina exatamente no final da nossa perícope: castigo, juízo, desolação. E muitas vezes nós nos deparamos exatamente com esse sentimento de fracasso, de naufrágio na fé, certeza de que estamos enganando a nós mesmos, sentimento de vergonha, de incapacidade. Quantas vezes eu estava no processo de saída da Igreja da Graça, eu me via de joelhos implorando a misericórdia de Deus, porque eu sabia que eu era um hipócrita, um soberbo, um religioso. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde o juízo me alcançaria. Eu lembro que naquela época eu fazia 2 orações todos os dias. A primeira era: Pai, eu quero viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. E a segunda era: Pai, não desista de mim, do meu ministério, da minha família. Eu me agarrei com todo o meu coração à misericórdia de Deus. Eu me agarrei com todo o meu coração a Jesus Cristo, que é o Evangelho da Graça. Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho: o reverendo Saulo, o reverendo Alf, tiveram tanta paciência comigo, fazer aquele monte de sabatina, na verdade, Saulo, no começo da minha caminhada. Depois colocou o Marco, depois colocou amigos do seminário. E hoje eu sou um cristão reformado, prestes a me formar em teologia, a caminho da ordenação pastoral. Eu serei um reverendo presbiteriano, se assim Deus me permitir. Eu consegui me libertar do conto de fadas da religiosidade, do legalismo, mas apesar de tudo isso, eu continuo fazendo as mesmas 2 orações. Eu ainda dependo totalmente da graça de Deus. Eu compreendi que não é o meu esforço, a minha sabedoria, a minha força, a minha religiosidade que me salvam. Eu não sou salvo pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez, morrendo na cruz, perdoando os meus pecados e firmando uma nova aliança em seu precioso sangue. E aqui eu destaco o último ponto que eu aprendo no contexto sagrado: a salvação é garantida pela nova aliança em Cristo. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, sentindo-se incapaz, frustrado na fé, desiludido com a sua religiosidade. Eu quero dizer para você que aqui no final dessa perícope, em meio ao juízo inevitável, em meio ao fracasso espiritual do povo de Israel, nós podemos ver a graça de Deus. Mesmo em meio ao castigo divino e à desolação certa, o nosso Deus manifesta a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor incondicional. Aqui há um lampejo de algo que Deus realizaria em Jesus Cristo. Ele fala de uma circuncisão não somente no corpo, mas uma espiritual, uma circuncisão feita no coração. E meus queridos e minhas queridas, o que Deus está falando aqui não era uma novidade. Esse já era o plano dele antes da fundação do mundo. Mesmo em meio à instituição da lei judaica, Deus já aponta para uma aliança superior, para uma aliança que nos capacitaria a viver na perspectiva correta, capacitaria-nos a dar glória somente a Deus, uma aliança que nos libertaria do conto de fadas da autossuficiência, da autoconfiança, da religiosidade, uma aliança acima de meros rituais e aparência, uma aliança de relacionamento profundo com o Pai. O próprio Moisés diz em Deuteronômio 30: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Jeremias 4 diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Em Jeremias
temos um prenúncio dessa nova aliança entre Deus e o seu povo, uma aliança que não seria mais firmada em sangue de bois e ovelhas, mas no precioso sangue de Jesus, uma aliança onde o sacerdócio não seria mais humano, passageiro, segundo Arão, mas seria um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, uma aliança onde a circuncisão não seria meramente exterior no corpo, mas uma operada no coração, pelo próprio Espírito Santo de Deus, uma aliança em Cristo Jesus, onde o conto de fadas, a fábula tem o seu fim para dar lugar à realidade palpável e incomparável da salvação, exclusivamente pelo amor e pela graça de Deus. Isso porque o próprio Jesus guardou a aliança de modo perfeito, obedeceu aos mandamentos de modo perfeito. A glória de Cristo não estava na sabedoria, na força, na riqueza do mundo, mas estava em fazer a vontade do Pai, glorificá-lo com a sua vida oferecida como sacrifício por nós. Jesus cumpriu todos os requisitos da antiga aliança, estabeleceu uma nova, firmada em seu sangue precioso. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Em nossa perícope nós vemos um lampejo dessa nova aliança, mas em Jeremias 31, Deus revela toda a profundidade dela, onde Ele diz que o Senhor colocaria a sua lei em nosso íntimo e a escreveria em nossos corações. Ele seria o nosso Deus e nós o seu povo, pois Ele não perdoaria as nossas maldades e não se lembraria mais dos nossos pecados. É somente em Jesus Cristo, através da nova aliança firmada em seu sangue, que nós podemos ser livres da ira, ser livres do juízo, ser livres da condenação divina. Talvez você seja uma pessoa que Deus tenha privilegiado com grande intelecto. Talvez você seja uma pessoa com uma robustez incomparável. Talvez você seja uma pessoa abastada, nunca soube, nunca saberá o que é passar necessidade, e glórias a Deus por isso. Ou talvez você, assim como eu, não seja um grande intelectual, não tenha uma mente brilhante como aqueles amigos que se destacam na sala. Talvez você, assim como eu, seja extremamente inseguro, frágil, ansioso, que a cada começo de semestre a palavra que prevalece no seu vocabulário é misericórdia. Misericórdia, Senhor, que eu não vou dar conta desse semestre, não é verdade? Ou talvez você, assim como eu, passou, tem passado, ou vai passar por apertos e privações, angústias que só você e Deus saberão. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que independentemente de você ser sábio ou não, forte ou não, rico ou não, Deus escolheu você com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Eu quero dizer para você nessa manhã que por vezes se sentiu indigno desse chamado, você que por várias vezes se sentiu totalmente incapaz diante de todos os desafios ministeriais, os desafios da vida. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus em Cristo escolheu você antes da fundação do mundo. Ele é o Deus que escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as coisas humildes, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença dele. Ainda que você não consiga escrever livros e artigos acadêmicos, ainda que você não seja um pastor de uma mega igreja, ainda que o seu corpo pereça diante de todos os ataques do mundo e do pecado, Deus tem uma aliança com você através do sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, e isso é o que mais importa. Essa aliança deve ser refletida através da sua vida. O caráter do nosso Deus deve ser refletido em nossa vida, não importa as circunstâncias, não importa a situação. Deus tem uma aliança comigo e com você através de Cristo Jesus, e é nisso, somente nisso, que eu e você devemos nos gloriar com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Para concluir, nós somos salvos da ira divina através do sangue do Cordeiro, recebemos a circuncisão no coração, fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, e glórias a Deus por isso. Mas eu quero lembrá-las, que fora dos limites do seminário, das quatro paredes das nossas igrejas, lá fora estão milhares de pessoas incircuncisas de coração, como todos nós fomos outrora.
pessoas queridas, amigos, colegas, conhecidos, vizinhos, pessoas em nossas famílias, em nossos bairros, em nossas cidades, pessoas que estão vivendo debaixo da ira de Deus, mortas em delitos, em pecados, filhos da ira como todos nós já fomos um dia. E eu pergunto para você nessa manhã, o que essa constatação gera em seu coração? Jeremias é conhecido como o profeta chorão, mas o choro dele não era por ele ser dodói, sentimental, não era por causa do temperamento dele, era tristeza pelos pecados do seu povo, era tristeza por causa da rebeldia das nações. Jeremias não era um melancólico, Jeremias era um verdadeiro servo de Deus, pois o seu sentimento refletia o sentimento do próprio Deus em relação ao seu povo, refletia o sentimento que estava em Jesus quando avistou Jerusalém. Lucas faz questão de registrar o choro do mestre, lamentando o seu trágico destino. Qual foi a última vez que você chorou por causa do pecado? Que você se entristeceu com os irmãos e irmãs da igreja que se gloriam em suas capacidades de religiosidade? Que você chorou porque pessoas não conhecem a Cristo? Nós não podemos ser indiferentes, viver em nosso mundinho reformado, enquanto as pessoas estão lá fora, longe de Deus, longe do Senhor Jesus, longe de Cristo. Charles Spurgeon reflete esse mesmo sentimento quando ele fala que se pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima dos nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos em seus joelhos, implorando para que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, que seja cheio apesar dos nossos esforços. Ao contrário dos povos que nós vimos aqui, Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe, povos cujo castigo era inevitável, ao contrário desses povos, essas pessoas podem ser alcançadas pela mesma graça salvífica que nós fomos alcançados. Através da pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, nós podemos resgatar as pessoas do castigo divino eminente, levá-las ao pé do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Além disso, podemos abrir os olhos daquelas pessoas que estão vivendo uma religiosidade cega, legalista. Pregue a palavra, pregue o Evangelho, pregue a cruz, pregue a Cristo, pois é através do seu testemunho que Jesus alcançará os seus escolhidos. É através de você que Jesus nos livrará da ira santa do nosso Deus, da condenação eterna. Através da sua vida, pessoas deixarão de ser incircuncisas de coração, obstinadas e rebeldes, e se tornarão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E como nós, essas mesmas pessoas também anunciarão as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, até aquele grande dia em que Jesus voltará e de uma vez por todas julgará todos os povos com justiça, vai resgatar a sua igreja, a sua noiva amada, e juntos viveremos com Ele eternamente. Que Deus nos capacite a nos gloriarmos somente nele, que o Senhor nos livre de toda a fábula da falsa religiosidade e nos ajude a viver em uma vida na perspectiva correta todos os dias da nossa vida, sendo fiéis à sua aliança firmada no sangue de Jesus, testemunhando do Evangelho eterno que traz verdadeira salvação. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de chamar o meu querido reverendo Márcio Carinho, meu doutor e meu pastor, para impetrar a bênção e fazer a oração final. Parabéns, Rafael, pela mensagem, e que Deus continue te abençoando neste preparo para o ministério, você e sua família, viu? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, como é bom podermos ouvir nesta manhã que a Tua soberania, ela é cheia de graça e cheia de misericórdia. Que o Senhor, ao nos ver vagueando por este mundo, perdidos na nossa essência pecaminosa,
o Senhor se aproxima com a sua graça e com a sua misericórdia. Obrigado porque a tua palavra, ela registrou todos esses atos que nós acabamos de ver aqui. E ela chega até nós nesta manhã para reafirmar que nós somos povo da aliança, que um dia nós fomos atingidos por essa graça do Senhor. E também nos lembra nesta manhã de podermos servir ao Senhor, testemunhando aos povos que estão ao nosso redor, da todo o teu perdão, da tua cruz, a cruz que vem nos salvar em Cristo Jesus. Abençoe o Rafael, Senhor. Obrigado pela obra do Senhor na vida dele. Obrigado por aquilo que o Senhor começou e tem realizado nele, na Flávia, nas crianças. Obrigado por ele estar aqui nesta casa de profetas, sendo preparado para o sagrado ministério. Que o Senhor continue a revelar a ele a tua vontade, dando a ele sabedoria, inteligência, entendimento em tudo aquilo que ele aprende neste lugar de formação dos teus pastores. Abençoe também este seminário, toda a direção, os professores, todos os alunos recém-chegados. Que a unção do teu Espírito Santo continue a formar os estudos, o caráter, a piedade no coração de cada um deles, e que as igrejas sejam abençoadas por meio deste seminário, de tudo aquilo que é feito aqui, para a glória do teu nome. E abençoe a cada um de nós, cada aluno que está aqui, a cada professor, e a cada visitante, a cada família aqui representada. Que toda esta mensagem venha dirigir os nossos corações de hoje e até a volta de Jesus. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença do Espírito Santo nos conduza debaixo desta soberania do nosso Deus, para a glória do nome dele, até a volta do nosso Rei Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. O Rafael se dirige aos professores presentes aqui, para depois dar uma palavra a ele, dentro que a gente conseguir. Vamos lá, Rafael. É a quinta vez que a gente se encontra nessa posição, desde Prática 1, né? E eu que te conheço muito antes de vir aqui para o seminário e vi toda essa sua evolução, me alegra de poder estar aqui mais uma vez, trazendo para você alguns conselhos e alguns direcionamentos, e fico muito feliz, né? Porque você sempre se mostrou alguém disposto a aprender, né? Disposto a crescer dentro desse processo. Eu me lembro que você teve um desempenho muito bom em Prática 1 e 2, e você saiu um pouquinho em Prática 3, deixando de ser você, né? E eu falei isso ao final. Apesar de você ter trazido uma boa argumentação, naquele momento eu falei assim, foi tudo muito legal, eu só não sabia quem estava pregando. E ver você de volta é muito bom, né? Ver você sendo você é o que eu tenho falado, né, aqui para os nossos alunos, desde a homilética, sobre a importância da autenticidade. Então, fico muito feliz de ver você entendendo quem você é e fazendo isso, né, para a honra e glória de Deus. Vamos ser mais objetivos, então, nesse sentido, né, falando da comunicação, analisando algumas coisas pontuais. Você tem, né, uma boa voz, uma boa presença, um bom gestual. Você, apesar de, né, de ter pegado bastante tempo, você trouxe a gente com você durante todo esse tempo, então isso foi muito especial. Questão da gramática, a gente já conversou isso, tem melhorado, tem um desvio outro da concordância, sai ali seremos
sustentado, em eventos registrados, e a gente já falou um pouquinho disso. Eu acho que tem nervosismo aqui, já expliquei isso para vocês, né? No nervosismo, a concordância é a primeira que é afetada, né? Mas é só essa atenção. Mas eu queria, mais uma vez, eu já disse isso para você em alguns momentos, mas me impressiona a sua capacidade de ler. A sua capacidade de ler é algo que desde o início sempre chamou a atenção, e você já disse que isso tem um pouco a ver com a sua dedicação em ler diversas vezes o texto antes de chegar aqui. Isso mostra o seu comprometimento. Que a sensação que às vezes a gente tem é que você está falando isso sem ter, né, nenhum apoio no texto manuscrito. E a gente que está com o texto manuscrito sabe que você está ipsis literis lendo exatamente todas as palavras do jeito que elas estão aqui. Então isso é algo muito, muito especial. Você possa usar a seu favor dentro dessa dinâmica, né, da comunicação. Ainda na comunicação, falando da sua introdução, eu acho que ela foi impactante, ela traz a gente para junto com você, a sua história já de cara nos chama a atenção, e você amarra isso, né, não só durante a caminhada da pregação, mas ao final nos desafiando, cumpre, né, todos aqueles critérios que a gente estabelece. Na contextualização a mesma coisa, eu acho que você traz uma boa explicação dos contextos, né, ali, dos elementos gerais do contexto do que você vai apresentar. Em relação à aplicação, os dois aspectos que eu levanto para vocês, né, tanto os bons exemplos práticos que nos conectem com o dia a dia, quanto aquele desafio final, no sentido de percebermos aquilo que Deus quer fazer em nós, você entendeu, e faz também esse desafio à ação e aos outros de maneira muito assertiva, que a gente chama de missão, como você cumpre isso também. Em relação à estrutura, você fez uma função interessante de fazer a marcação, não fazer uma marcação clara dos argumentos ali, mas usar o apoio, né, da imagem que estava atrás. O que foi legal foi que você foi deixando isso de maneira natural, e você foi trazendo aquilo que era pontuado, já estava atrás de você durante a sua fala. Então ficou tranquilo para a gente na questão da estrutura. Acho que a gente tem pessoas capacitadas e gabaritadas que vão falar aqui um pouquinho sobre alguns aspectos das opções exegéticas e de delimitação, mas estruturalmente você fez isso muito bem. E em relação ao Evangelho também, né, as más notícias aparecem de forma muito natural, e você tem também, né, uma conclusão com um movimento cristocêntrico bem efetivo, e tem aquela ideia do cuidado para a paleta narrativa, apontando para onde as coisas, né, vão. Só tenho a dizer que você, né, fez muito bem aquilo que você já tem feito muito bem desde o início de prática de pregação. Deus continue te abençoando, usando de maneira poderosa você no ministério, né, da pregação da palavra. Bom?